Olá, pessoal. Voltamos aqui com a parte 2 do capítulo 4 do livro de Luna Clara e Apolo 11, de Adriana Falcão. Este capítulo intitulado Mais de 13 anos antes. Foi no 23 de janeiro. A aventura completava 19 anos naquele dia. A família parou numa cidade chamada Desatino do Sul para passar a noite. E bem na hora em que eles chegaram, começou uma festa que não tinha data para acabar. A aventura adorou a coincidência. Como estavam sempre viajando, os aniversários da família eram comemorados mal e porcamente, sem bolo, bolas, velas e brigadeiros, só com o pilheiro cantando "Parabéns pra você!" até ninguém suportar mais. Fecha o bico, desgraçado! A aventura nunca tinha tido uma festa de aniversário antes. Também não teria naquele dia, já que a festa não era para ela. A não ser que ela fingisse que era. Boa ideia! Ela então vestiu seu traje mais bonito, deu um laço no bico de pilhério para ele não dizer nenhuma besteira e foi para o meio da festa do nascimento de Apolo 11 comemorar o seu próprio aniversário. Divina morreu de rir da maluquice. Odisseia ficou preocupadíssima com aquilo. Onde já se viu entrar de penetra em festa alheia? Essa menina vai ser barrada. Deixa ela! E tenho dito! E pronto! Seu erudito resmungou. Como é que ele ia imaginar que naquela mesma noite ia encontrar a história mais maluca da sua coleção e depois ia perder tudo no caminho? Seu plano, a princípio, era dormir naquela cidade e no dia seguinte seguir viagem. Acontece que tudo mudou de repente. Por uma estranha coincidência do destino, Aventura e Doravante cruzaram um com o outro justo debaixo da lua exatamente à meia-noite, nem um minuto mais cedo, nem um minuto mais tarde. Hora e local em que todo mundo se apaixona. E isso já ficou mais do que provado. O cenário era perfeito. A lua, a festa, a hora, as sombras. Mas a questão não foi o cenário. Tanta gente se apaixona por aí, no sol quente, ao meio-dia, dentro de um ônibus lotado. Foi o que, então? Isso tem alguma espécie de classificação, esse sentimento todo? Eles não sabiam. Só sabiam que era ótimo. Como quase todos os pais e as mães de todo mundo, os dois trocaram palavras, beijos e palavras. Eu quero casar com você, Aventura. Ele disse no espacinho de tempo entre dois abraços. Mas havia um problema enorme, um grave impedimento. A Aventura ia embora no dia seguinte com a família. Não tem problema, eu vou com vocês. Você não conhece a cabeça dura do meu pai. Por isso ele também não conhece a minha. Os dois os dois cabeças duras foram devidamente apresentados, assim que o sol nasceu. Papai, Doravante, Doravante, papai. Muito prazer. O prazer é todo meu. Que língua é essa que ele fala, minha filha? A língua da pressa que eu tenho em casar urgente com a aventura ainda hoje. Ele falou em casar ou foi impressão minha? Seu erudito ficou muito desconfiado, é evidente, com aquele amor apressado e de repente, como é que a louca da filha ia casar assim com o primeiro que aparecia? A aventura argumentou que Doravante não era só o primeiro, ora, era Doravante. E que, além disso, eles já tinham acumulado tantas tralhas, fatos, novidades, flores, pedras e bichos de estimação pelo caminho, que era natural que terminassem acumulando também amores. Até que aquele Doravante aparentava ser um camarada direito. Mas para que tanta pressa? Seu erudito não se conformava. Às vezes, quando mulher bota uma coisa na cabeça, vira um negócio impossível. Não é que ela conseguiu convencer o pai a concordar com o casamento, mesmo que a contragosto? Para se fazer uma festa de casamento é preciso uma festa e um casamento. Então, a festa já existia. E os noivos? Além do amor, que nesses casos também é extremamente necessário. Logo, só faltava mesmo o padre, que não foi difícil encontrá-lo, apesar da multidão, já que ele era o único que usava batina. Tinha ido batizar um menino que tinha nascido, um tal de Apolo 11. Isso lá é nome que se tenha e acabou ficando para a festa. Com o padre devidamente arrastado para um canto, a cerimônia aconteceu entre uma andança e outra. Senhor Doravante promete amar a aventura para sempre, na alegria e na tristeza.
Nas andanças pelo caminho, lembrava seu erudito. Na saúde e na doença, nas andanças pelo caminho, não se esqueça. Na primavera, outono, inverno e verão, nas andanças pelo caminho. O senhor quer fazer o favor de ficar quieto? Que pai de noiva mais chato! O padre se irritou, mas acabou utilizando o tal nas andanças pelo caminho para ver se conseguia terminar aquela reza. Prometo, Doravante disse. Prometo, disse a Aventura na vez dela. Equinócio ficou muito emocionado na hora em que o padre benzeu as alianças. A banda, então, tocou a marcha nupcial e todos brindaram com champanhe. Um pouco mais tarde, Doravante e Aventura passaram a noite exatamente como os apaixonados devem passar, acordados e sozinhos. Divina e Odisseia, lá de longe, suspiravam. A aventura é que é feliz. Mas Aventura e Doravante suspiravam mais ainda. Parecia até que eles sabiam que aquilo era mais que uma lua de mel. Era também o começo da história de Luna Clara, cada beijo. Infelizmente, às 5 da manhã em ponto, o galo cantou, encerrando a brincadeira. E assim que o galo cantou, seu erudito chamou o casal com um só grito. Avisou que ia ficar mais um dia em Desatino do Sul com as filhas. Mandou Doravante ir sozinho na frente e esperar por eles na próxima cidade. E nunca pensou que ia se arrepender tanto desse mandado mais tarde. Todo mundo sabia que a estrada que ligava Desatino do Sul a Desatino do Norte era perigosa. Passava pelo meio do mundo e pelo Vale da Perdição, inclusive, e tal e coisa. Por isso mesmo, seu erudito mandou Doravante ir na frente. Ora, por causa do perigo. Nada como um jovem forte, corajoso e sortudo para desbravar caminhos desconhecidos. Mas teve também outro motivo. Ele não queria carregar pelo mundo um aventureiro qualquer. Só aceitava na família gente bem intencionada. Precisava primeiro ter certeza de que o amor de Doravante por Aventura era mesmo assim tão grande, pois o amor que dura até do outro lado, ele dizia, esse sim é o amor que vale a pena. Chamou o genro num canto e fez um discurso enorme. Falou dos perigos da estrada, dos perigos do amor e dos perigos da vida. Doravante não teve um pingo de medo. Respondeu que fazia questão de ir na frente para preparar o caminho e esperaria por eles, em Desatino do Norte. No fundo, bem que ele sabia o verdadeiro motivo de seu erudito. Era para colocar o seu amor à prova? Que ótima oportunidade! E ficou até muito feliz e honrado de poder dar de presente de casamento aquela prova de amor para a aventura. Doravante segue viagem hoje, espantando os perigos da estrada. E tenho dito, e pronto, e nós ficamos. Amanhã nos encontramos todos em Desatino do Norte. Mais uma noite na festa. Divina e Odisseia adoraram. Aventura que não estava gostando nada de ficar lá sem seu marido. Fiquem quantos dias quiserem, eu vou hoje com Doravante. O cabeça dura ainda tentou explicar para a filha os motivos da sua exigência, contando histórias de traições, mulheres abandonadas, sozinhas, enganadas, dramalhões. É melhor perder logo o marido que não presta do que passar a vida enganada com ele. Como não adiantou argumentar, apelou para o berro. Não vai não, senhora! Você vai ficar! E tenho dito! E pronto! Nessa hora, Doravante tirou a Aventura para dançar por 2 motivos. Primeiro, para se despedir da festa. Segundo, para os dois ficarem sozinhos um pouco. Nos intervalos entre os beijos, explanou suas ideias. Iriam na frente, preparando o caminho, ele, Equinócio e a sorte. Quando os dois se encontrassem novamente na próxima cidade, todo mundo ia saber o tamanho do seu amor gigante. Na hora da despedida, a Aventura até chorou um pouquinho. Depois se conformou. Tinha confiança no destino. Os dois deram um beijo de uns 3 minutos, mais ou menos. Quando Doravante montou em Equinócio e partiu, ela teve só um pouquinho de medo. A gente se encontra em Desatino do Norte, não se preocupe. Ele prometeu antes de virar a curva. Aquele foi o dia mais enjoado que a Aventura já tinha vivido até então. Para que serve um dia que só serve para esperar pelo próximo?
Ela ficou rodando pela festa, feito tonta, sem achar a menor graça em nada, nem mesmo nas piadas de Divina e nas papagaiadas de Pilhério. Sabe aquela do papagaio que contava piadas de papagaio? Ela não sabia e nem queria saber. Não comeu, não falou, não sorriu, não dormiu, até que um dia chegou o dia seguinte. Finalmente. Parecia quase um século. Quando o galo de Desatino do Sul cantou às 5 da manhã, pontual como era sempre, seu erudito juntou as tralhas, Divino e Odisseia deram um último adeus para a festa e a aventura deu graças a Deus. A família seguiu seu caminho no seguinte estado. Odisseia arrancava os cabelos de agonia. Divina ia colocando o pé na frente dos outros para provocar tropeções e distrair o medo. Pilhério foi cantando canções de ninar para fazer os perigos dormirem. Seu erudito até que estava calminho, apesar da péssima fama da estrada. Mas o coração de aventura estava todo alvoroçado. Afinal, ia se encontrar com Doravante lá do outro lado. No começo do caminho, tudo ia bem, tudo tranquilo. Um pouco mais adiante, seu erudito parou um bocadinho e consultou um mapa de novo. Temos pela frente mais um pedaço até a ponte, então atravessamos a dita, andamos mais um pedacinho e chegamos em Desatino do Norte. Obrigada, minha Nossa Senhora, do falta bem pouquinho. A aventura corria, pulava apressada, só faltava um pedaço, uma ponte e outro pedaço para rever Doravante. Que alegria! Mal sabia o coração de aventura que a droga da chuva tinha derrubado a porcaria da ponte. Ah! E agora, o que será que irá acontecer no próximo capítulo, capítulo 5 da aventura de Luna Clara e Apolo 11? O capítulo 5 é intitulado Luna Clara e os Cães na mesma estrada, mais de 13 anos depois, em sentido contrário. Né? Só retomando que o capítulo 3 parou com a cena dela, justamente nessa estrada, na ponte, né? Entre a ponte e a estrada de Desatino do Sul, e ela encontra a Matilha, né? Os cachorros raivosos. E agora nós acabamos de ler o capítulo 4, que se chama Mais de 13 anos antes, que é o capítulo que conta a história de como que Doravante e Aventura se perderam um do outro. Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, se protejam e até amanhã.